Olá, tudo bem com você? Algumas coisas são básicas para você entender como tudo funciona antes de sair comprando equipamento e antes de começar a testar e instalar os equipamentos. Então, basicamente, o que é uma conversão de carros híbridos? Para que ela serve? A conversão de carro híbrido serve para você trocar gasolina por eletricidade. E qual é a vantagem disso? A eletricidade é mais barata e mais eficiente. Então, vamos lá. Teoricamente, se você pegar o motor do seu carro de 60 HP, vamos supor que você tem um motor de 60 HP no seu carro, e você instalar um motor elétrico de 15 HP, você vai ter que economizar mais ou menos 25% de combustível, certo? É isso mesmo. Basicamente é isso, mas entram alguns cálculos no meio e a gente vai estar fazendo esses cálculos hoje para saber se você consegue chegar nessa eficiência, que seria o ideal. 15 HP, consegue tirar 15 HP do motor a gasolina e você vai ter a eficiência de 100%. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, vai tentar entender como tudo isso funciona junto para conseguir essa eficiência, ok? Mas, antes de mais nada, você comprou o equipamento, ok? Qual é o primeiro procedimento que você tem que fazer? É colocar esse equipamento na bancada e testar ele, fazer ele funcionar na bancada, antes de colocar no carro. Por quê? Depois que você instalou no carro, para você descobrir defeito é muito mais difícil. E acredite, equipamentos elétricos e eletrônicos vêm com defeito às vezes. Então, coloque ele na bancada e faz funcionar. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho para você de como foi feito nesse projeto e a gente volta rapidinho para comentar. Então, como eu falei, já fiz todas as ligações e nós vamos testar agora para ver se o sistema está funcionando. Qual é a intenção disso? É realmente ver se não tem problema com fusível. Eu coloquei até o fusível aqui no lugar, que eu vou usar mesmo. Já coloquei a solenoide, coloquei o motor, coloquei o acelerador, tudo ligado da forma que ele vai funcionar no carro depois. E depois a gente vai testar também no carro, claro. Mas vamos testar ele aqui agora na bancada para ver se está tudo funcionando. Você vai perceber que esse controlador aqui, toda vez que você começar a puxar a alavanca aqui, ele já acende a luz aqui. Não sei se está dando para você ver, mas você já vê que acende a luzinha. Para que é isso? É para informar o controlador que ele vai começar a trabalhar. Então, ele vai carregar os capacitores dele para poder começar a funcionar. Essa é uma vantagem para carros híbridos. Por quê? Porque ele só liga quando você estiver acelerando, quando você estiver usando ele. Não é diferente daquele outro que a gente mostrou, que quando você desligava ele começava a regenerar, começava a recarregar as baterias. Para carro híbrido eu não acho aquilo muito interessante, eu acho que ele vai atrapalhar só. Então esse sistema aqui para mim é o ideal e é isso que eu vou usar no Jeep agora. Tá? Então vamos acelerar aqui para ver se está funcionando. Acendeu a luz para informar e aí eu continuo acelerando. Ele começa a virar. Dá para perceber com esse controlador aqui, é lógico, ele tem muito mais potência do que o outro, né? Aquele é 100 amperes, esse aqui é 225 amperes. Então, libera a carga muito mais rápido, quase não consigo segurar aqui quando acelero muito rápido. Então você vê que esse controlador, a potência é diferente mesmo. Né? A grande vantagem desse controlador com relação ao outro, mais caro, mas um sistema que realmente você não vai ter problema. É um controlador com uma durabilidade muito melhor, quer dizer, e você não quer ter problema. Começar a dar muito retorno, o seu cliente pode começar a te chatear aí com reclamação e isso não é legal, não é bacana porque também a propaganda negativa é muito ruim. Então, trabalhar com equipamento melhor, um pouquinho mais caro, mas com uma durabilidade muito maior, que ele vai poder estar trocando para outros carros sem problema nenhum. Aquele outro que eu coloquei, esse aqui é o controlador ideal, a gente tem umas outras marcas que funcionam da mesma forma, que eu vou estar também apresentando para você no futuro aí, mas por enquanto ficamos com o SPM aqui 48225, 48 volts, 225 amperes, esse é o número dele. Aqui nós temos a solenoide, ela já vem com diodo, já vem com resistor,
ok? Essa é a solenoide certa para esse controlador. Então eu aconselho você, quando comprar o controlador, já compra a solenoide, essa solenoide aqui, que já é certa para esse controlador e você não vai ter problema nenhum. Tem umas solenoides aí com 12 volts de entrada, essa aqui já vem com 48 volts a 50 volts de entrada. Quer dizer, já tem o sistema aqui, você não precisa estar ligando em uma outra bateria de 12 volts ou colocando um conversor. Pois é, entendeu? A gente colocou na bancada, ligamos todo o sistema, pusemos para funcionar rapidinho, pô, tá tudo funcionando, então, bom, a partir daí nós vamos instalar o equipamento. Mas, como eu falei antes, para você conseguir mais eficiência, você precisa entender como todo o sistema funciona. Então, como que eu faço? Eu tenho um motor no carro de 60 HPs e eu tenho um motor elétrico de 10 kW. Como que eu faço para entender como isso funciona junto, quantos HP, quantos quilowatts? Então, a primeira coisa que você tem que entender é como faz cálculos para transformar quilowatts em HP. Isso é importante porque esse é o princípio básico de tudo. Isso responde todas as perguntas que você vai fazer depois sobre o equipamento. Porque você precisa entender quantos cavalos de potência você está colocando no seu motor a mais para você poder calcular quanto você vai estar economizando. Teoricamente, é claro, depois você vai fazer um teste de rua para saber exatamente qual é essa economia. Mas, para você ter um cálculo, você precisa entender como faz esse cálculo de conversão de quilowatts para HP. Então eu tenho um vídeo para te mostrar, rapidinho, e a gente volta. Um abração e até lá. Olá, tudo bem? Aí você vai saber o HP. Como a gente faz para fazer esse cálculo? Vocês lembram aí que a gente já fez várias vezes, mas eu vou falar de novo para relembrar vocês. Basta você pegar o valor em volts e multiplicar pela amperagem do motor. Então vamos supor, vamos pegar um motor aí que a gente está mais acostumado a usar, que é o E-TEC. Vamos supor que você vai usar 48 volts com 150 amperes. Basta você multiplicar os 48 pelos 150 amperes, você vai ter a potência em quilowatts desse motor. Você substitui aqui, faz os cálculos que você vai ter o valor em HP. Aí o que você faz? Se você quiser modificar, lógico que a gente pode usar outras potências do motor. Se você colocar mais, alguns motores aceitam isso, você colocar mais voltagem com mais amperagem ou menos voltagem. Então você pode fazer até um gráfico para colocar todos esses valores. Basta você calcular e ir calculando os valores aqui. Então vamos fazer uma vez aí para a gente fixar melhor. Vamos supor que a gente tem um motor de 7,5 kW e a gente quer saber quantos HPs esse motor tem. Como eu falei, basta a gente substituir na fórmula aqui o kW pelo 7,5, multiplicar por 1000 e dividir por 746. Esse 746, gente, é o valor em watts equivalente a 1 HP. Então, 1 HP é igual a 746 kW. Aí, o que a gente faz? Fez os cálculos ali, vai dar 7.500 sobre 746. No final, nós temos 7,5 kW é igual a 10 HP. Simples assim, muito fácil, não é? Então, essa é uma das fórmulas para a gente fazer. Basta você fazer esse cálculo aqui, substituir ali e fazer. Se você quiser guardar essa fórmula aí no caderninho, ou então guardar de cabeça, dá para guardar, porque não é uma fórmula tão grande. Você guarda. Se não, faz como eu faço. Eu faço de uma forma até diferente, muito mais simples do que isso. Eu pego no site, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Aqui no site é muito mais fácil. Basta você chegar aqui, tá vendo aqui tem kW, tem HP, você coloca o valor em quilowatts. Vamos colocar o mesmo valor que a gente tem lá? 7,5 kW. É igual a 10 HP. Dá um pouquinho mais, mas é um valor tão pequeno que é irrelevante. Então a gente acabou não colocando lá. 10 HP, 7,5 é igual a 10 HP. É isso aí, gente. Simples assim. Entendeu? É bem simples como você faz essa conversão. Então, se você tem um motor de 10 kW, você faz lá os cálculos ou então coloca lá no Google, procura um site que faz essa conversão e você já vai saber quantos quilowatts que você tem. Simples de tudo, você já vai ter teoricamente na sua cabeça, como isso vai funcionar junto. Então, agora, qual que é a sequência da coisa? Então, para você transformar, para você poder colocar esse motor elétrico no seu motor a gasolina e ter uma eficiência boa, não basta você ter 15 horsepower, 15 cavalos de potência no motor,
colocar lá e tudo funcionar. Você precisa entender como funcionam as polias. Porque se você colocar uma polia muito grande, você pode diminuir a força do seu motor. Se você colocar uma polia muito pequena, esse motor pode virar muito rápido e pode estragar o motor. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ver, primeiro, qual a rotação que esse motor elétrico trabalha. Todo motor elétrico tem uma tarjeta nele que fala a rotação que ele trabalha. A partir daí, você vai começar a fazer cálculos de polia para entender ou para fazer com que tudo isso funcione junto. A polia do motor do teu carro com a polia no motor elétrico que você vai colocar. Tá? Então, esse é o cálculo mais importante de todos. Sabendo a potência do motor elétrico que você tem, você vai calcular a polia para poder fazer com que esse motor elétrico trabalhe de uma forma adequada com o motor a gasolina. Então vamos lá ver um vídeo rapidinho como faz cálculo de polia e eu volto para comentar. Opa, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos tratar do assunto cálculo de polia, como calcular a medida da polia que você vai usar no seu projeto, no seu carro híbrido. Eu considero esse aqui o vídeo mais importante do curso. Por quê? Porque você pode salvar ou matar o seu projeto aqui. Se você errar, se você fizer alguma coisa errada, você pode estragar o seu motor elétrico, ou então pode fazer com que ele não faça diferença nenhuma no seu projeto, para ajudar o motor a funcionar, para ajudar o motor a gasolina a virar. Então, você pode matar esse projeto ali. Normalmente, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado com 10% a 20% acima da rotação do motor elétrico, acima da rotação do motor a gasolina. Isso tem funcionado para mim. Mas nós estamos desenvolvendo um sistema aí, e eu vou passar, depois eu vou colocar também nesse curso aqui, um projetinho para controlar isso. Né? Então, nós vamos... eu vou falar sobre isso mais para frente. Agora, o assunto aqui é polia. O que nós temos que fazer? Nós temos que, vamos supor que você tenha um motor elétrico que possa chegar a 3.000 giros, por exemplo. E você tem um motor a gasolina que só pode chegar, que só chega a 2.000 giros. Então você tem que fazer esses cálculos e trabalhar com ele de uma forma que ele vai trabalhar 10% acima. Isso é média, tá? Não adianta você pensar que você vai conseguir isso aí o tempo todo, a não ser que você tenha um sistema de mapeamento e de controle desse sistema. Tá fazendo testes e tudo, eu já estraguei motores assim, por isso que eu estou falando para você. Você pode explodir um motor elétrico aí se ele estiver carregando e você girar ele com muita velocidade. Ele estoura o rotor, ele estraga com facilidade. Então, tem que se tomar esse cuidado, tem que tomar muito cuidado com a polia que você vai usar. Calculando RPM em polias. RPM são rotações por minuto. Tá? E com esse cálculo nós veremos que tanto é possível calcular RPM, né, rotações por minuto de polias, como também encontrar o diâmetro de uma delas. Isso vai depender da situação, problema que você se encontra e de quais dados você tem em mãos. Então a forma que nós vamos utilizar para calcular o RPM das polias será N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1, onde N1 vai representar o RPM da polia motora, onde está o motor acoplado. Tá? N2 vai representar o RPM da polia movida, tá? O equipamento que nós queremos mover. D2 representa o diâmetro da polia movida, tá? E D1 representa o diâmetro da polia onde está acoplado o motor. Tá? Vamos ver como que utiliza isso daí. Temos aqui um pequeno exemplo, tá? Indicando a polia motora aqui a menorzinha e a polia movida essa maior aqui. Tá? A nossa situação se enquadra em que nós temos N1, ou seja, nós temos a RPM do motor, né, da polia onde está o motor. Nós temos N2, que é o RPM, o objetivo nosso, tá? Eu preciso que esse equipamento aqui, essa polia, precisa que tenha uma RPM de 150. Ponto. A gente tem que se virar para fazer que isso aconteça. Sendo que o diâmetro da nossa polia motora é 50 milímetros. Tá? E qual vai ter que ser o diâmetro da polia movida para que eu tenha esse RPM de 150? Essa é a grande pergunta. Então nós vamos encontrar o diâmetro da polia movida, ou D2. Tá? Então está aqui a fórmula pequenininha, N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1. Tá? Nós vamos, como já temos listado aqui os dados que nós temos, tá? Nós vamos substituir os valores. Tá? Onde nós vamos isolar o D2, que é o que nós estamos procurando.
Regrinha básica da matemática, tá? Multiplica em cruz aqui, de forma a isolar o D2. Tá? Então, D2 vezes N2, ó, tá aqui, igual N1 vezes D1, multiplicando em cruz aqui, ó, tá? Isolando o D2, você vai fazer o quê? Pegar esse N2 aqui que está multiplicando do lado esquerdo e vai colocar lá pro outro lado, né, pro lado direito, dividindo o membro que tiver lá. Então, ficou D2 igual a N1D1 sobre N2. Agora é só substituir. O valor de N1, né, ou RPM da polia motora, é 600, tá aqui. Tá? D1, que é o diâmetro da polia motora, 50, tá aqui. E dividido por 150, que é N2, ou RPM, né, desejado, que nós precisamos lá na polia movida. É só resolver essa continha aí e encontramos que o diâmetro da polia movida precisa ser 200 milímetros. Okay? Bastante simples, né? Viu como é simples calcular as polias? Você tem o valor da polia principal, você tem o giro dela, tem o giro que você quer na de cima e vai conseguir calcular com muita facilidade. Você vai conseguir uma precisão nesses cálculos. Agora, você tem uma variável que é a rotação do motor, ou a polia principal, que é a polia do virabrequim. Por quê? Você tem uma rotação dele em marcha lenta. Se você for trabalhar com ele em marcha lenta, com seu motor empurrando ele dentro de trânsito, é uma coisa, e você tem a rotação máxima dele de alta. Existem carros variados aí. Esse, como eu falei, o Jeep trabalha aí até 2.500 giros, então é um carro com rotação baixa. Agora, tem Honda aí, tem carros mais modernos com 6, 7 mil giros, tem que tomar cuidado com isso. 7 mil giros, você vai trabalhar com motor E-TEC, por exemplo, que pode chegar de 3 mil a 4 mil giros, vai trabalhar com uma polia com o dobro de tamanho da polia do virabrequim. Até para converter esse carro aí é ruim, né? Com um giro muito alto. Você teria que trabalhar com um motor diferente, que tivesse menos torque em baixa e mais giro. Tudo isso nós vamos estar calculando nesse projeto aí para mostrar para você como funciona. Mas, como a gente está trabalhando com E-TEC, estamos fazendo esses cálculos com E-TEC. Então, é isso aí, a questão da polia é importante, nós vamos estar batendo nessa tecla várias vezes aí. Entendeu como é simples calcular a polia? Bom, esses cálculos que eu passei para você, tanto transformar quilowatts em HP como o cálculo de polias, é super importante. São super importantes por quê? Porque é daí que você vai partir a comprar o equipamento que você quer. Você, vamos dizer, você tem uma ideia de quanto você quer economizar, você já sabe o motor que você tem e a partir disso você vai fazer os cálculos para saber qual é o equipamento que você vai usar no carro. Dá para usar qualquer motor? Sim, dá para usar qualquer motor, né? Lógico que tem limites de potência mínima, mas não tem nenhum limite de potência máxima. Você pode usar qualquer motor aí, vamos dizer, você tem um motor no teu carro de 60 HP, você pode usar um motor elétrico de 60 HP também, não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que a polia tem que estar adequada para esse motor. Ou você pode ter problema de estragar o seu motor a gasolina, porque ele vai ter uma rotação muito forte, ou então uma rotação muito baixa que não vai te ajudar a economizar em nada. Então todos esses cálculos são muito importantes. Quando você vai escolher o motor, você já tem mais ou menos uma ideia, depois de calcular o quilowatt em HP, você já tem mais uma ideia de quanto você pode economizar. Agora, na escolha da polia, da medida da polia, você pode salvar ou matar o seu projeto, entendeu? Então, essa parte de cálculo de polia eu considero a parte mais importante do projeto. Não comece nada sem calcular a polia e sem saber exatamente o que você vai querer tirar desse projeto, ok? Bom, calculado tudo isso, você já tem os equipamentos, já sabe o que vai ter que instalar, já sabe como calcular o equipamento que você precisa, já sabe como calcular a polia que você tem que comprar, as duas polias, aliás, a polia do motor a gasolina e a polia do motor elétrico. Agora, a gente vai instalar o equipamento. Bom, como funciona isso? Basicamente, você tem que montar esse motor elétrico numa posição que seja paralela às polias já existentes no motor. Então, ele tem que estar... Eu vou sempre colocar imagens aqui para você ir tendo uma noção de como isso funciona. Então, esse projeto nosso de conversão, nesse projeto nosso de conversão, o motor trabalha junto com a polia já existente no carro. Agora, você pode adaptar uma polia extra na frente da polia do motor,
você não vai ter que adaptar nada, não vai ter que trocar a correia original, você vai adaptar uma correia a mais no carro, então você vai ter que colocar o motor um pouquinho para frente, né, e colocar a polia paralela à polia de baixo, colocar uma polia a mais e colocar elas paralelas, para que trabalhem na mesma posição. Aí você coloca um tensionador e alguma forma de esticar essa correia o máximo possível. Ela tem que trabalhar bem esticada se ela não for uma correia dentada, porque existem alguns tipos de correias, né? Tem a correia micro V, que é uma correia que dá para ser usada, que a gente usou no projeto, e existe a correia dentada, que é até mais ideal para um projeto. Essa correia dentada é usada para correia de tempo, né? Na maioria dos carros tem uma correia de tempo, ou é usada também em carros de competição, né? Você tem o blower em cima do motor e você precisa uma correia que realmente segure, porque ela não pode patinar. Então, ela tem os dentes que ela, né, segura melhor. Dá para fazer com corrente, como uma moto? Dá para fazer, mas você vai ter muito mais barulho. Então, o ideal é fazer com uma correia mesmo. Tem correias mais largas, são vendidas, eu acho que é mais difícil encontrar no Brasil, aqui é mais fácil, porque tem muito carro de competição, então você encontra com facilidade. Agora, a polia dá para mandar fazer, sem problema nenhum. Qualquer torneiro faz uma polia dessa aí com muita facilidade, uma polia de alumínio, né? Então você projeta, dá na mão dele e depois você vai escolher a correia. Lógico, você tem que escolher a correia antes de você dar na mão dele, mas você escolhe a correia e já pede para ele fazer nas medidas que você calculou, ok? Bom, tudo calculado, equipamento comprado, já sabe o que vai instalar, já sabe quanto quer economizar. Então, vamos lá, que eu vou te mostrar agora como foi colocado o motor elétrico no Jeep que eu converti no curso de conversão de carros híbridos. Então, vou mostrar para você como foi feita a adaptação da polia ali e a adaptação do motor.